É uma mulher que conta a história da tribo dela, do clã. Quando geralmente são os homens que voltam para a casa paterna. Então, sendo, vamos dizer, o contraponto à matriarca do relato, é a voz da narradora que conta a sua história, né? Ela volta para contar a sua história e a história dos outros. Os filhos inominados, aqueles que não obedecem, aqueles que não têm sequer nome dentro do relato, né? Eles são simplesmente os filhos inomináveis da Emily. Em compensação, ela tem o Hakim, a Samaradélia, que é a filha, a única filha. Certa vez, Halim me disse que Yaqub era capaz de esconder tudo. Um homem que não se deixa expor, revestido de uma armadura sólida. De um filho assim, disse o pai, pode-se esperar tudo. Omar, ao contrário, se expunha até as entranhas. E esse excesso era a maior arma de Zana. E eu tentava descobrir qual dos dois tinha traído minha mãe. E no Dois Irmãos eu comecei a escrever depois de um fracasso retumbante. Eu passei anos escrevendo um romance que não deu certo. Eu não publiquei. Em 98, quando eu estava em Manaus, eu comecei a escrever o Dois Irmãos e só parei mesmo quando eu publiquei, né? Nessa família, também tem os dois irmãos, que eles são uma recorrência ao texto bíblico de Esaú e Jacó. No Dois Irmãos é um curumim, um menino do Amazonas, filho natural, né, que registra a memória da tribo, né? Não é nem o avô, nem um dos irmãos, dos dois irmãos, um deles supostamente o pai do narrador, do Nael, nem a irmã. É exatamente essa pessoa que é um pouco deslocada socialmente, culturalmente, que narra a sua história. Nael é o personagem narrador e ele conta a história dos dois irmãos, do Yaqub e do Omar. Mas ele conta assim, até que ponto nós podemos dar crédito a ele? Porque ele conta de memória, a memória é traiçoeira. E ele conta muita coisa que contaram para ele. Até que ponto esses outros narradores não mentiram ou não falsearam a verdade com base na memória. A memória pode ser agravante ou atenuante. A mãe dele vem do Alto Rio Negro para Manaus, a mãe dele é narradora, a irmã dos gêmeos, Rania, é narradora, o Halim é narrador, o Omar, via Rania, é narrador também. A cidade de Manaus toda se transforma em narradora, né, quando começa, ele reproduz os boatos que ele ouve. O próprio tempo também é narrador, à medida que ele vai dizendo que aquilo pode ter sido falseado pelo tempo e tal. Então, são múltiplos narradores falando através da voz de um só, que é do Nael. Esse é um outro jogo que eu digo que é um jogo de afluências, né, como eu falei. Ele é o Rio Negro e os outros são afluentes. O palacete de Jano estava destelhado, janelas e portas arrancadas. O estuque caiu e se espatifou como uma casca de ovo, que os homens varriam, ensacavam e jogavam no jardim cheio de entulho. Ele é, sobretudo, mais um drama familiar, né? Agora, eu quis contar a história de uma amizade, né? Há duas histórias, vamos dizer, convergentes nesse romance, né? Uma história de uma amizade e uma história de amor, né? Uma paixão ali, né? O romance começa com a morte do amigo no Rio de Janeiro, né? Há a narrativa do próprio mundo, as cartas do mundo, e há o relato do tio. Então são três narradores.
Agora, o procedimento dessa obra é muito bonito, procedimento literário, não é? Como foi construído o romance. Há um relato, há uma narração, né, uma narrativa, e em meio a essa narrativa entra a narrativa de outro, através de uma carta, não é? São cartas que fazem, que vão elucidando o passado. Hoje nós temos o narrador principal, que é o Lavo, né, que conta histórias de uma família, de um conflito entre o pai e o filho, entre Jano, que é o Trajano Matoso, e o filho dele, o Raimundo Matoso, que é chamado de Mundo, e ele narra muitas coisas que ele presenciou e algumas que contaram para ele. Um narrador que sem grande expressão, e é interessante esse narrador. Ele não é um herói, ele parece que um observador dos acontecimentos, e é o relator, não é, daqueles acontecimentos. E tem um outro narrador, que é o tio dele, que se chama Ranulfo, que ele aparece com o nome de tio Ranulfo. O tio do narrador, vamos dizer, tem uma história com a mãe do amigo, né? Com a mãe do amigo. Há um triângulo machadiano aí, um triângulo amoroso aí. E ali já não é mais um jogo de afluente, eu comparei com um tecido que é bordado, né? Ou um tapete. No caso, uma roupa que é costurada, porque a tia do Mundo é costureira. Então, a narração do Mundo é o tecido de cima, da superfície. E o contraponto, o forro, são as narrativas do Ram, que se passam no passado, aquilo que dão uma sustentação à narrativa, né? Então é forro e superfície do mesmo tecido ficcional. E há também outras coisas que vão se formando ao longo do livro. Uma rede de relações, né, de pontos que vão convergindo e formando esse mosaico. Romance com chave em francês, né? A gente identifica as pessoas que estão ali. O Jean é o JG, né? O Zanda é o Jorge Teixeira, certo? Talvez o Mundo seja o Hahnemann Bacelar. Esse artista guru do menino, do mundo, né? Esse pai espiritual do mundo que acaba virando outra coisa, né? Que não é de fato um artista, o Arana, que é uma referência ao Arana lá, matador de índios lá do Peru, né? Um fraco. Deixou minha mulher sugar toda a força dele. Sugou o coração, a alma, o desejo. O problema era o Omar, as paixões dele, as duas mulheres. Não consigo nem olhar para ele. Não quero escutar a voz dele. Me dá enjoo. É uma família cheia de conflitos, mas é uma família. Como todas as famílias, né, do mundo, em qualquer... as famílias, de uma forma universal, elas têm conflitos. São romances de base freudiana, que dá para trabalhar psicanaliticamente. Há todo aquele amor, né, da mãe, da Zana, pelo Omar, em detrimento do outro. O próprio Nael transa com a Rania, que seria ou tia ou irmã dele, não é? E nesse outro também, né, a gente, embora não direcione, a gente fica talvez pensando, né, de quem é que o Mundo é filho e de quem é que o Lavo é filho também. Então esse problema aí da paternidade, que quando eu comentei os dois irmãos, eu falei que era o mito de origem, quando o Lévi-Strauss falou sobre o Édipo, né? Ele disse que o mito de origem, eu disse que o Édipo não sabia a sua origem. Então, dois irmãos é isso. Jogando para um plano social, nós amazonenses não sabemos a nossa origem. Nós somos o quê, né? Índios, brancos, portugueses, não temos origem. Então, exatamente isso daí, esses conflitos de base edipiana, são explorados dessa maneira. Quer dizer, sem o cara saber direito, ou pelo menos ele tem confiança que é aquele, o pai dele, o Nael não sabia, mas os personagens sabem, ou julgam saber, mas a gente fica em dúvida, né?
tal como Édipo, que depois descobre que é verdade, mas aí são Édipos que jamais vão suspeitar da verdade, e nós ficamos de frente para a esfinge sem saber qual é a verdade. E é sempre a questão das origens, né, do desconhecimento. Isso também é muito machadiano, né? O desconhecimento, a gente só conhece a superfície das coisas e tal. Então, nos romances de Milton, ele conserva essas técnicas que vêm do impressionismo, que, aliás, é de Virginia Woolf e também de Marcel Proust, né? Que é de não revelar tudo, não revelar os contornos, tipo um quadro impressionista. Nos Cinzas do Norte, nunca houve uma agregação, nunca houve uma família, não há o amor. Não há aqueles sentimentos, né, os afetos que fazem com que as pessoas permaneçam juntas. De um narrador que conta a história de uma criança que sempre serviu de objeto de barganha, objeto de troca, objeto de comercialização, de comércio, né, entre uma mulher e um homem, né? Então, a mãe não é como as outras matriarcas. A mãe é uma pessoa que só tem em mente a própria felicidade, não importa a que preço, o bem-estar físico, o bem-estar material. Ela só quer matéria, ela só visa dinheiro, posição, né? E se acha no direito de criticar o marido porque tem os mesmos objetivos. Então ela engravida de um, casa com outro, né? E esse outro espera um filho, espera um herdeiro, não espera um filho, espera um herdeiro, que é muito diferente. Um herdeiro dos seus bens, um herdeiro da sua profissão, um herdeiro de tudo o que ele tem, quer que seja a sua imagem e semelhança. Não respeita a individualidade da criança. O mundo se destrói. O mundo, de alguma forma, ele procura a própria destruição. Ele é uma pessoa totalmente desiludida, né? Ele não tem as bases familiares, as bases afetivas, aquilo que poderia ser servir de esteio para ele, servir de, vamos dizer, de âncora, não é? Aquela segurança de ter o afeto, pelo menos isso, para que ele crescesse como artista que ele era, né? Para que ele fizesse alguma coisa boa, né? Na verdade, não fica nada dele, porque até as telas dele são queimadas, são destruídas, não é? A própria mãe destrói. O drama do Halim, que é do personagem, o pai dos dois irmãos, o drama dele não é voltar para o Líbano, não é uma nostalgia das origens, né? O drama dele é que ele perdeu a mulher para os filhos, para um dos filhos, né?